Bom dia, este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 22. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertencem a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Emmanuel vale-se da passagem do mancebo rico, narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 19, para nos conduzir nessa reflexão sobre a propriedade. Quando o moço rico da passagem pergunta o que devia fazer para alcançar a vida eterna, Jesus, sabendo da sua fidelidade à lei, primeiramente responde que devia guardar os seus mandamentos, elencando-os. Porém, como insistisse o moço em perguntar o que ainda lhe faltava, respondeu Jesus que se desfizesse do que possuía em benefício dos que nada tinham, mostrando-lhe que ainda lhe faltava a virtude da renúncia, isto é, pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Dessa forma, o mestre dos mestres lhe ensinou que era necessária a aquisição da virtude da renúncia, porque o excessivo apego às riquezas da terra amarra a alma às regiões inferiores e não a deixa elevar-se para Deus. Para que o espírito atinja as regiões superiores do mundo espiritual ao deixar a terra, não lhe basta somente guardar os mandamentos divinos, como muitos cristãos acreditam. É preciso que, além de uma vida pautada no Evangelho do Cristo, conduzindo-se com nobreza e pureza, também tenha a coragem de desprender-se das coisas que aqui permanecem, sejam bens materiais, títulos, poder, pessoas, ou seja, de tudo aquilo que faça de sua alma prisioneira da terra. Como o moço rico dessa passagem, todos temos nosso calcanhar de Aquiles, nosso ponto fraco, para o qual devemos voltar nossa atenção, trabalhando com firmeza e afinco o autoconhecimento, com a observância indispensável do Evangelho, a fim de nos libertarmos desse desvio da personalidade que carregamos há inúmeras encarnações. Viver seria muito mais fácil, mais leve, mais suave, se o ser humano tivesse consciência da diferença existente entre os verbos ter e deter. O que detemos temporariamente aqui na Terra é o que nos foi concedido por empréstimo pela bondade e misericórdia divina para que desempenhemos as tarefas compromissadas para esta encarnação. Um dia tudo aqui ficará e haveremos de prestar contas como usufrutuários que somos dos bens recebidos.
Agora, o que temos na realidade são as conquistas morais do espírito, as que trazemos conosco ao reencarnarmos e as que vamos adquirindo através do conhecimento, da disciplina, do esforço constante em melhorarmos através de nossa transformação, na substituição das imperfeições do caráter por virtudes, no trabalho no bem, enfim, tudo aquilo que eleva, que aperfeiçoa, que constrói, que ilumina e que nos faz caminhar em direção ao Pai. Isso é o que temos e que seguirá conosco para a eternidade. Entretanto, o que presenciamos com mais frequência sobre a Terra é o ser humano movido pelo pior de todos os sentimentos, o egoísmo, desatender os interesses divinos no que diz respeito ao emprego dos bens que lhes foram confiados. Nos ensina o Espírito Fenelon no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 13, que o mau emprego dos bens depositados por Deus nas mãos do homem consiste em não fazê-los servir senão à satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. Não raro, trata-se a avareza por previdência, dando-se um nome de virtude, colorindo o que não passa de egoísmo. Muitas criaturas passam a vida acumulando fortuna, justificando ser previdente em relação ao seu futuro, ao futuro dos filhos. O que seria justo se esse fosse o único móvel que o faz agir assim. No entanto, é mais uma tentativa de justificar perante sua consciência e aos olhos do mundo o seu apego aos bens terrestres. Certamente, um pai zeloso ensinaria a seus filhos, através de seus exemplos, lições de caridade, de amor ao próximo, de desprendimento, contribuindo para a sua formação moral dentro dos padrões evangélicos ensinados por Jesus. Não há mal algum em possuir a riqueza, uma vez que Deus a confiou em nossas mãos, desde que saibamos usá-la com equilíbrio, em benefício próprio e promovendo principalmente o bem comum. Aprender a possuir é uma ciência fundamental da vida. É aprender a usar sem abusar, a possuir sem ser possuído. É não permitir que aquilo que é transitório nos escravize. Enfim, é não fazer do que seria uma força de elevação uma pedra de estagnação ou de queda moral para o espírito. Deixamos aqui para nossa reflexão pensamentos de Cair Bar Schutz do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Os que vivem na terra pela terra são da terra. Os que vivem na terra sem serem da terra são dos céus. A vida na terra é efêmera, a vida nos céus é eterna, e a posse da vida eterna consiste no cumprimento da lei. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vos será dado por acréscimo. Palavras de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 149, Propriedade. Psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, seguido de nosso comentário. Excelente dia a todos, sempre na companhia de nosso Divino Mestre Jesus.